Cuidados, cuidados com os olhos nos dias frios, estação que a gente está vivendo, e com essa mudança, porque na verdade está frio mais tarde, né? Mas essa mudança eu acho que já é muito complicada, principalmente aqui em São Paulo. A gente convidou o oftalmologista, Dr. Patrick Tizelix. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Vamos lá. A gente vai começar colocando aqui uma primeira imagem e alguns tópicos do que a gente sai em desvantagem quando a gente está no inverno, doutor. Conta pra gente. Claro. Então, na verdade, o frio é um fator facilitador das infecções. Então, vamos imaginar uma pessoa doente, com um quadro gripal ou então um resfriado. Então, quando ela tosse, ela elimina algumas partículas contendo vírus, contendo alguns germes. Quando a gente está num ambiente de calor, está no verão, a gente tem um ambiente mais úmido, aquelas partículas elas caem muito rápido no solo. Quando a gente está no frio, isso não acontece. Então, no frio, no ambiente de baixa umidade, no frio, essas partículas atingem uma distância maior. Então, existe uma chance de maior de atingir mais gente, então contaminar o maior número de pessoas. Então, esse é um fator de risco relacionado ao frio em si. Eu não tinha a menor ideia disso, enfim, da partícula chegar mais depressa, exato, possibilitar a muito maior. Ou dela cair mais rápido, ser empurrada, na verdade, né, pela umidade. Interessante. Então, pessoas alérgicas nessa época é um desgaste intenso mesmo, Sofrem mais, exato. Sofrem. Na verdade, existe, no Brasil nem tanto, porque aqui não tem essa alergia tanto ao pólen, mas é mais a poeira, ao mofo. Então, existe esse problema do ar, de ser frio, e além disso, existe aquele problema de você, geralmente você pega cobertor, você pega objetos que estão há muito tempo armazenados, que contêm uma quantidade de ácaro, de poeira, já concentrada, e aí você passa a usar aquilo, e aquilo é um fator irritativo para algumas pessoas muito importante. Então, o ideal seria você deixar aquilo arejado, deixar aquilo bem ventilado, para diminuir esse impacto que teria numa pessoa. E isso a gente está falando de resfriados e outras doenças, mas quando a gente está falando dos olhos, também. Claro. O fato, muitas vezes, a gente está num ambiente seco, né? E com essa temperatura mais baixa, com tudo fechado. Também aumenta aquela vontade, coçar, a sensação que está coçando, que você precisa toda hora limpar os olhos, e isso também pode contaminar mais. Pode. Então, na verdade, a maior parte, uma boa parte do contágio dessas doenças, em geral, é pela mão. Então, é mão-boca, mão-nariz, mão-olho. Então, essa é a parte que dissemina a maior parte das vezes, principalmente quando a gente está falando de infecção ocular. Uma conjuntivite, por exemplo. É a mão. É a mão. Então, a mão é um vilão nessa história. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, a pessoa que está infectada, uma vez que ela pega nos olhos ou pega na região que está em germe, ela tem que sempre lavar as mãos. Ela não pode ficar com a mão contaminada. Onde ela pegar, ela vai largar aquele vírus, aquele germe que está responsável pela infecção. Por isso, tão complicado quando rolam aí as conjuntivites. A gente tem, inclusive, aqui, vamos colocar, eu acho que já é um terceiro PowerPoint ou segundo, que mostra as principais doenças que a gente pode ter, então, agora nessa estação, que são algumas conjuntivites, porque a gente acha que conjuntivite é tudo igual, mas as conjuntivites são diferentes. São. Eu não tinha a menor ideia disso. Tem conjuntivite, então, infecciosa. Elas se apresentam também de forma diferente quando vocês vão examinar? Elas têm aí, enfim, uma deixa os olhos mais vermelhos, outra o olho fica mais inchado, outra produz mais secreção? Os sinais, eles se confundem um pouco. Na verdade, existem vários tipos de conjuntivite. A infecciosa, a principal causa ainda é bacteriana e viral. Então, são os dois principais agentes causadores da infecção, num quadro de conjuntivite. Agora, os sinais clássicos são isso. É um olho vermelho, um olho quente, hiperemiado, que a gente chama. Então, um olho bem vermelhinho e a presença de secreção. Então, geralmente, o paciente que está com o quadro começa a ter aquela remelinha um pouquinho mais grossa. E, dependendo do agente, a gente suspeita de um mais do que o outro. Então, geralmente, o vírus, esse tipo de secreção é um pouquinho mais aquosa, mais líquida. Enquanto na bacteriana, não. A bacteriana tem uma secreção mais purulenta, como se fosse um pus, mas é um pouco mais grossa. Então, a secreção pode ser diferente? Pode ser diferente, pode ser um indicativo de um ou de outro. Geralmente, também, o quadro viral, ele vem acompanhado de uma enguazinha, aquele linfonodo que aumenta. Então, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, ele aumenta as células de defesa, então a gente percebe, a gente consegue palpar um gângliozinho um pouquinho aumentado. Então, isso também sugere um quadro de viral. Olha lá, a gente tem a imagem da bacteriana, que pode ter uma secreção mais amarelada. Perfeito. Mais durinha, assim, né? Enfim, com mais cara de pus. Isso, exato. Diferente da viral. Viral. Que é um pouquinho mais aquosa, mais líquida mesmo. A gente pode dizer o que é menos pior, enfim, o que é mais fácil de combater, não? Na verdade, elas são altamente contagiosas, todas as duas. Por isso que a gente pede até um isolamento mesmo, a gente tem que tomar todo um cuidado, porque a disseminação é muito fácil.
Mas, basicamente, os sinais principais, assim, a faixa etária também é importante. Então, geralmente, a conjuntivite bacteriana é muito mais comum em criança, por exemplo. Então, a faixa etária das crianças que frequentam creche, escola. Então, essas, geralmente, a gente pensa numa conjuntivite bacteriana, né? Tá. E são, geralmente, as mesmas bactérias que dão otite, que dão outros sinais, que causam a conjuntivite. Que interessante isso. E o contágio continua sendo alto, independente da etiologia, da causa da conjuntivite. A bacteriana ou viral são altamente transmissíveis. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, por exemplo, você tem o contato com uma pessoa que está com a conjuntivite, mas a conjuntivite dessa pessoa ainda não se manifestou. Ela está só com o olho levemente vermelho, ainda não tem aquela secreção intensa, mas está me incomodando. Neste momento, ela já pode ser transmitida, já passa? Já pode ser transmitida. Então, assim, uma vez que o vírus já está lá, ele passa a ser um vetor, ele passa a ter o risco de contaminar as outras pessoas. Então, acordou um pouquinho já grudado os olhos, já é um péssimo sinal, é um sinal que já está com uma carga, né, de germe, que for a bactéria ou o vírus, uma carga suficiente para ser transmissível. Tá aí. Vamos segurar nessa de conjuntivite viral. Eu queria comentar, assim, até para a gente ir numa ordem. A pessoa identificou, como você falou, acordou com aquele olho lacrimejante, assim, com uma secreção já grudadinha, porque né, eu já tive conjuntivite. Acho que eu tive uma vez, mas meu filho teve mais de uma vez. E na criançada dá um trabalho, que eles querem coçar. Aí, eu acho que é interessante a gente falar dos principais cuidados. Identificou que está ali, o que você faz? Não vai coçar os olhos. Acordou, tem que fazer o quê? Então, na verdade, a principal é a higienização mesmo, igual você falou. Então, passou a mão nos olhos, tem que lavar, porque é a partir dali que pode disseminar na casa toda. Então, às vezes, ele coça os olhos, pega no controle remoto, pega no celular, pega numa maçaneta. Então, ele está disseminando na casa inteira. E se ele sair para a rua, é o mesmo jeito, ele pode disseminar em todos os lugares que ele for. O soro é um assunto um pouquinho até controverso, sabe? Então, assim, porque o soro existe sempre o risco de contaminação do soro. Porque ele não tem uns conservantes que são importantes para matar o vírus ou a bactéria que venha. Então, se ele tocar no olho ou se ele deixar muito tempo na geladeira, isso aqui contamina. Entendi. Então, ele usa uns frasquinhos menores, que são, né, que ele quebra, limpa os olhos e descarta. Ou então ele tem que ficar substituindo aquele soro com uma certa frequência. Claro que se for usar na parte externa, só para higienizar, né, a região dos cílios, da pálpebra, não teria problema nenhum. Tá. E além disso, tem algumas pessoas que, por conta do sal que tem no soro fisiológico, às vezes pode ter um fator irritativo para os olhos também. Então, geralmente, a gente recorre mais às lágrimas artificiais, são colírios próprios para esse tipo de situação. Mas para lavar, a gente pode usar o soro? Claro, sem problema. A parte externa, exato, pode limpar tranquilamente. Algodão ou gaze e algodão. Descarta. Passou e descarta. Passou, descarta. Isso tem que ser feito várias vezes ao dia. Quando tiver aquela secreção incomodando, né, acordou aquela remelinha grudando os olhos, tem que limpar. A secreção é um fator facilitador também para a transmissão. Tá aí. Além das conjuntivites, que eu acho que aí é importante a gente identificar, cuidar e, claro, saber aí qual o colírio que normalmente é um colírio antibiótico. Então, os antibióticos seriam para a conjuntivite bacteriana. Então, assim, o importante é que, tendo o quadro de conjuntivite, assim, não dá para você se tratar sozinho. Você tem que procurar um especialista, porque ele vai poder fazer essa diferenciação entre o que é bacteriano e o que é viral. Sendo bacteriano, aí existe o colírio de antibiótico, que é bastante eficaz, em torno de 4, 7 dias no máximo, o paciente já está resolvido desse quadro. Olha lá, isso é interessante também. Só que aí, além das conjuntivites, tem mais, né? Eu acho que tem mais duas doenças importantes para a gente comentar e a gente vai colocar a perguntinha do público no @vocêbonita. Conjuntivite alérgica, puxa vida, aí fica difícil. Ela se manifesta de forma diferente? Um pouquinho diferente. Na verdade, existe sempre o olho vermelho, o paciente fica com os olhos vermelhos. Ele também, mas o principal, o que chama mais atenção é a coceira. O paciente tem uma coceira muito importante, ele está sempre reclamando da coceira. Pode ter secreção, mas geralmente mais líquida também, nunca tem pus. E geralmente o paciente tem uma história familiar, assim, ele já tem uma história ou na família, de bronquite, de asma, de quadros alérgicos anteriores. Geralmente são nos dois olhos, o paciente sempre apresenta bilateral. Então, assim, já tem uma história que facilita a gente chegar a esse diagnóstico. Mas aí a gente não consegue, por exemplo, eliminar com o mesmo tratamento que a bacteriana. De jeito nenhum. Então, eu já volto para você contar, porque vamos combinar outra coisa também. A alérgica certamente deve ser a que a gente mais percebe nessa época do ano. Porque o que tem a gente fez uma pauta de alergia outro dia, né? E tivemos aí de uma infecto a seguinte informação: a cada dia, cada ano, só aumenta assim, o número das pessoas alérgicas e aumenta com mais um
fator alérgico. Perfeito. Não é? Exatamente. Então isso Sem que é sombra complicado. é mais prevalente mesmo. Então me conta agora, como é que a gente cuida aí dessa conjuntivite que é a alérgica pra gente fechar? Na verdade, o ideal vai ter que recorrer a um imunologista, um alergologista, porque tem que identificar o fator causal. Tá. Então, o indivíduo pode ter alergia ou a um pólen, ou a um ácaro, ou a um mofo. Ele primeiro tem que identificar o que causaria isso para Tá. poder eliminar. Então, por exemplo, no período de inverno é muito comum essa parte dos objetos que estão armazenados. É comum também trazer animais para perto. Você fica com pena do seu cachorrinho, então assim... Dorme no quarto. Dorme no quarto, vamos dormir juntinho, tô com pena, e aí né, pode ter alergia a um pelo, algum fator desencadeante para esse Tem sempre quadro. um fator. Exatamente. E aí você tem que afastar. Exato, porque a alergia é uma hipersensibilidade. Na verdade, o problema não é o alérgeno, não é a poeira, o pólen. O problema é o paciente que reage a um fator que seria normal, mas ele tem uma reação de hipersensibilidade. Aquilo já sensibilizou ele, aí ele reage, às vezes, com quadro de conjuntivite ou uma bronquite. Então, assim, aí de diferentes formas. Tá aí, mas eu acho que o mais importante... Tem alguma perguntinha, Fô, que você queira colocar pra gente fechar Ela tá dando uma olhada. Eu acho que o importante, gente, de verdade, é muito desconfortável. Você perde uma semana aí, é literalmente uma semana perdida, porque você não Pelo pode menos. executar o seu trabalho. Exato. Você não pode sair para se divertir em lugares públicos e tal, porque você pode transmitir a doença. Então, assim, a prevenção é o melhor remédio. Olha aí. Cris, um beijo, obrigada. Linda foto. Meus olhos estão sempre ressecados e ardem muito. Já fui ao oftalmologista e ele me recetou um lubrificante. Há algo que eu possa fazer para melhorar isso sem usar o lubrificante? Acabei de me lembrar que nós temos uma ilustração dos olhos secos. Exato. Que é o que eu acho que ela está descrevendo. Tem muita Perfeitamente. gente hoje se queixando de olhos secos, né? Tem, porque assim, na verdade são vários fatores que podem causar o olho seco. Então, às vezes são outras medicações que o paciente já faz uso. Então, às vezes o anticoncepcional pode dar um olho seco. Olha. O antihistamínico, aqueles remédios que a gente trata alergia, às vezes pode desencadear. Antihipertensivo, antidepressivo. Então, a medicação é um fator causal. As mulheres costumam ter mais olho seco também por conta dos fatores hormonais, principalmente aquelas, né, a partir dos 45, 50 anos, que entra na menopausa, você começa a ter essas mudanças hormonais que têm impacto na qualidade da lágrima. E isso é porque o olho passa a produzir menos lágrima? Passa a produzir menos lágrima. Além disso, tem os fatores ambientais. Então, lugar de baixa umidade no inverno, então a lágrima costuma evaporar mais rápido. Então resseca, expõe a superfície do olho com maior facilidade. Então, outra coisa também ruim nessa, né, principalmente os jovens aí, é a atividade próxima, iPad, dessas atividades, né, de eletrônicos muito próximos. A gente esquece de piscar, de lubrificar o olho. Então isso é um fator que também causa uma maior evaporação e maior desconforto. Ficar aí assistindo filme também muitas vezes pelo tablet, claro, tudo isso? Todas as atividades próximas devem ser sempre colocadas com intervalos. A gente nunca deve ficar muito tempo nessa atividade, porque a gente esquece de piscar e a lubrificação fica prejudicada e aí piora esse quadro de olho seco. Ela comentou, olha, é interessante, olha que bonita a imagem, ela comentou que a orientação foi do uso de um lubrificante. Exato. E é isso mesmo, esse é o tratamento ou é pelo menos o que ela deve fazer todos os dias? Então, assim, o lubrificante sempre é uma ótima opção porque ele pode substituir essa baixa produção de lágrima. Só que esses fatores ambientais têm que ser controlados também. Então ela tem que se lembrar, se ela estiver numa atividade próxima, trabalhando no computador, lembrar sempre de piscar, de fazer uma atividade, interromper a atividade dela, olhar para distante. Porque quando a gente está olhando próximo, a gente fica muito tempo focado. Então, o olho não pisca, é verdade. O olho não movimenta. Então isso é importante. Ver o tipo de medicação, se ela está usando algum anticoncepcional, se o ginecologista dela orienta um outro, teria menos efeito colateral. Então se ela pode buscar esses fatores, tentar ajudar além do lubrificante. Tá aí, o mais importante, pensa na prevenção, né? É tão bom quando a gente detecta o problema, principalmente nas crianças, e não leva os filhos quando estão com algum problema para a escola. Porque tem um monte de mãe que leva, não tenho quem deixar, não sei o que vou fazer, e manda o filho doente. Gente, não faz isso não. Porque daí a outra criança que não estava doente não merece, né? Eu acho que tem que pensar muito nisso. Exato. E pensando, nós que somos adultos e temos toda essa consciência, vamos pensar em cuidar do ambiente que a gente trabalha, das pessoas próximas, para a gente não aumentar a contaminação. Perfeito. Né, doutor? Claro. Agora, deixa eu fazer um agradecimento ao doutor Patrick Tizelix. De onde é Tizelix? Tizelix é grego, sobrenome é grego. Eu ia chutar, né? Mas muito legal, parabéns. Mas eu sempre treino alguns sobrenomes assim quando são mais difíceis. Que bom. Doutor Patrick Tizelix, oftalmologista, vou fazer um agradecimento ao grupo
HO Brasil, que é do Hospital de Olhos de Brasília. Tá certo, né? Esse é o meu agradecimento. Quem quiser saber mais, doutor, volta pra gente tirar mais dúvidas, mas você entendeu? Tem que ter orientação médica, porque, inclusive, a conjuntivite pode se manifestar de várias formas. Obrigada. Até a próxima. Adorei.